A Keila. Ai, que legal. Então, vamos lá, gente, ó. Boa tarde, é uma alegria receber vocês aqui. Essa ideia da gente fazer uma conversa é que a gente possa se aproximar das produções artísticas de uma maneira geral, e eu acho que quando a gente fala com as pessoas, quando a gente fala sobre quando a gente fala sobre o nosso processo, quando a gente fala sobre o trabalho, quando a gente ouve as pessoas, a gente vai aprendendo sempre outras coisas, né? E acho que uma das melhores coisas que existem na vida é justamente essa possibilidade dessas trocas e diálogos, né? Eu sou uma artista que trabalho com muitas parcerias, eu adoro aqui, tenho até duas parceiras de vários trabalhos que a gente já fez junto, a Mari e a Fabi, né? E eu gosto muito dessa possibilidade de pensar trabalho juntos, porque eu acho que a gente amplia a nossa forma de ver e a gente dá espaço para outras pessoas olharem através do nosso trabalho. Que eu acho que é lindo isso, sabe? Que de repente você está ali pensando uma coisa e quando vem uma outra pessoa olhar o seu trabalho, ela vai olhar através dele com aquilo que também toca a pessoa de alguma forma. E eu acho isso incrível para mim como artista, e normalmente essas parcerias elas acabam é, reverberando em muitas outras coisas, né? Eu comecei há bastante tempo fazer essas parcerias com a Mari, eu conheci a Mari faz uns 2 anos, será, Mari? Faz uns 2 anos, né? A gente se Ai. conheceu nos encontros que tinha da Anco Artist, que é uma plataforma de cursos, né? E aí a gente se conheceu, se viu algumas vezes em alguns eventos da Ancu, depois a Mari fez o site da Alzira, que é minha parceira de grupo também, que eu conheço já faz tempo, depois a gente ia meio que se acompanhando, assim, né? Foi bem isso, assim, né? A gente começou fez a exposição coletiva, né? Estava na exposição que eu ajudei a criar, também virtual, e aí que eu acho que foi a primeira vez que a gente trabalhou juntas, assim, né? De desenvolver alguma coisa junto. E aí, daí depois já foi indo, né? Logo depois a gente já começou com o site e do herbário, a ideia, né? Eu sabia, assim, né, mais ou menos da ideia, mas não ficava ansiosa para saber como que a gente ia fazer, se ia sair, como que isso ia ser, né? Então, é isso. E a Mari está em Florianópolis, a gente não se conhece A gente não pessoalmente. se conhece pessoalmente, tem isso, né? Até ia falar, na verdade, assim, eu sou artista visual também, né? Eu trabalho principalmente com arte digital e eu sempre trabalhei com apropriação, assim, né? E então, eu não sei, eu sou acostumada a trabalhar com outros artistas, assim, né? Eu tenho um olhar muito voltado para as artes, na apropriação mesmo, assim, né? De às vezes outras linguagens, mas assim, sempre voltado para as artes. E, e aí, dentro, assim, do digital é muito bom poder colaborar com outras pessoas, assim, né, com outros trabalhos, e aí eu sempre penso na forma de circulação, assim, desses trabalhos no digital, né, cresceu muito, assim, com a pandemia, né, então acho que isso popularizou bastante, assim, mas até antes, assim, né, já pensava nessa possibilidade de a gente fazer com que o trabalho chegue em lugares que a gente mesmo não pode estar, né, então acho que tem muito disso, assim, e aí é que nem a Valéria falou, a gente pessoalmente não se conhece, mas a gente meio que se conhece aí há 2 anos. Então é muito disso. E é incrível isso também, né? Porque quando eu comecei a pensar nessa questão da plataforma, né? Eu fiquei pensando, eu falei, gente, eu preciso também de uma artista jovem. Pensei um pouco isso, né, Mari? Porque assim, ó, a pessoa que tem mais
sabe mais, essas coisas relacionadas à questão da internet, de como fazer as coisas, de entender um pouco melhor esse lugar que é onde a gente quer colocar o trabalho, né? Alguém que tem uma experiência com a área que me interessa, de certa maneira, né? E você ser artista também é maravilhoso, né, Mário? Eu acho que também é uma coisa para a gente pensar como é que a gente se conecta com outros artistas para desenvolver o nosso próprio trabalho, e não sempre pensar numa coisa individual, mas é quase assim, o trabalho é meu, mas eu entendo ele quase como um trabalho conjunto, porque, sei lá, a gente foi construindo, né, a plataforma, né? E aí é muito isso, assim, né? Acho que tem sempre um cuidado, óbvio, né? Quando eu vou trabalhar com os artistas, de não descaracterizar o trabalho, assim, né? Tanto que eu acho que quem vê, entra no herbário, né? Acessa, nitidamente ele é um trabalho seu, assim, né? Mas como isso tá, né? Como isso é apresentado, assim, acho que dá uma liberdade grande, assim, e isso é muito bom também de trabalhar contigo, de ter essa liberdade de poder, né? Colocar, assim, e ver o que fica melhor, o que não fica. Porque, assim, no digital, eu sempre falo assim, né? Você tem todas as possibilidades do mundo, assim, né? Você pode pensar em várias coisas, mas nem tudo às vezes funciona, né? O que a gente quer colocar, às vezes, não fica tão bom. E eu sempre penso na experiência, assim, de quem vai acessar, né? Então, quem vai entrar lá, qual que é a experiência? Porque o trabalho artístico, querendo ou não, né, ele já pede isso, assim, né? Ele que pede que você tenha uma fruição, que você tenha um tempo. Então, né, como que você vai navegar ali, qual que é esse tempo que você vai dar para o trabalho. E também, acho que no herbário isso é muito... fica bem evidente, assim, que você pode realmente fazer um percurso, assim, né? Ele tem uma coisa que é dada, mas você pode ali dentro criar, assim, né? Uma narrativa sua, você pode abrir e fechar, enfim, selecionar as coisas de uma forma bem autônoma, assim, né? Não só como a plataforma apresenta, assim, né? Acho que essas são sempre coisas que a gente pensa, porque tem muito assim de você, vai criar uma exposição, né, ou alguma coisa e tentar simular algo que é da realidade, assim, né, tentar colocar como se fosse um ambiente. E tem muitas outras formas de você apreciar, assim, né, o trabalho e até mais efetivas, assim, né, de você, não sei, se relacionar, assim, com o que está sendo apresentado. Acho que é um pouco isso. Ele se assemelha muito ao livro, né? Acho que tem um pouco essa ideia também, né? Foi feito meio junto, né? O site com o livro que a Valéria lançou recentemente, né? Então, eu acho que eles têm um diálogo interessante, assim, também. Eu acho que eu vou abrir ele aqui também, porque daí a gente consegue olhar para ele, né? E falar um Uhum. pouquinho a partir do herbário, né? Eu vou colocar o link aqui também para quem quiser acessar do lugar onde Isso. estiver, mas acho que dá para compartilhar. Se você quer compartilhar a tela. Vocês estão vendo? Aham. Já está. Então, aqui, assim, olha, o desafio era como é que a gente coloca toda essa quantidade de imagens, que eram as imagens de todo o processo que eu usei para fazer o livro, né? Dessas imagens acabaram surgindo as imagens do livro, e a gente não colocou todas, né, Mari? Não, e Porque isso que não. sempre é assim, né? Vamos colocando, vamos ver o que que vai, né? O que que não vai. E, e eu não sei, assim, precisar agora, mas se eu não me engano são 800 imagens, né? São quase isso. Então, não parece, né? É, Quando a gente vai abrindo, assim, não tem essa noção, mas é isso. e a Tem gente que tem cuidar. várias formas, como a Mari estava falando, né? Por exemplo, a gente pode clicar na imagem e ela abre, e pode ir andando de imagem em imagem, e vendo, né? Algumas imagens a gente vai reconhecer a imagem que está no livro, outras imagens não. Opa!
Então, mas a ideia era um pouco trazer essas imagens criadas durante esse processo, o pensamento que foi acontecendo enquanto eu estava pensando o processo do livro. Todo o meu trabalho vem da mesa de ateliê, né? E não é porque ele vem da mesa de ateliê que ele tem que se manter na mesa do ateliê, né? Então, eu acho que uma coisa interessante da gente pensar é como é que a gente leva todo esse trabalho que é muito mais processual até do que outra coisa para algum outro lugar. O desafio que eu trouxe para a Mari, quando a gente foi começar a pensar essa ideia do herbário, era um pouco assim, como que eu poderia apresentar isso numa plataforma, né, virtual, assim, e que... Vou parar de compartilhar, depois a gente vê mais um pouquinho. Como é que poderia apresentar isso numa plataforma virtual e o que que seria isso? Porque eu acho que é interessante a gente pensar, né? Então, porque isso não é um site, meu site, né? Isso é um trabalho artístico que acontece na plataforma digital, né, Mari? Acho que esse é um Exatamente. jeito de Não falar. é. Sim, não é exatamente isso, assim, né? Na verdade, ele é um trabalho, um trabalho único, assim, né? Uma obra única, que ela é finalizada, né? Digamos assim, numa plataforma, né? Na forma de um site. E ele é muito, eu não sei, eu penso muito, assim, na ideia de registro, assim, né? Só que ele é um registro que ele é digital, assim, né? Mas como o próprio trabalho da Valéria, assim, ele tem essa coisa, né? De lidar com materiais que são, assim, né? Efêmeros, perecíveis. Então, todo esse catálogo que ela foi criando, né? Como que a gente coloca isso? E aí, no criar a plataforma, até uma das primeiras coisas que eu pensei foi essa, será que eu deixo todas essas imagens visíveis, né? Ou se eu faço a pessoa ir abrindo, e aí no final a gente, né, conversando e tal, fazendo o teste, a gente resolveu essa coisa de ser meio essa cascata, né? Ali, como já estava aberto, o site até não deu tanto para ver o efeito, mas quando você abre as imagens, elas vão carregando aos poucos, né? Conforme você vai rolando, elas vão abrindo. Então, acho que tem um pouco isso, sim, também, de como dispor, assim, essas imagens e uma relação delas com o tempo, assim, né? Eu gosto muito de pensar no tempo da imagem, de pensar esse trabalho como um registro, e daí pensar que ele está na internet, né? E como que isso circula e, enfim, né? Onde que ele chega, né? Para além, assim, porque recentemente tem um livro e eu acho que ele é muito parecido, assim, né? Apesar de ser uma outra forma de você olhar, e daí cabem muito mais imagens do que no livro, né? Que tem isso também, né? No livro, para você colocar todas, acaba sendo inviável, né? E, assim, a plataforma ela tem um limite também, mas digamos que esse limite ele é bem, bem maior, assim, né? Então, vai muito de, não sei, de pensar nas possibilidades, assim. E, enfim, tem o Plus também, né? A Valéria não mostrou ali ainda, mas tem assim, Porque no final. junto com os desenhos, com as imagens, eu costumo escrever, eu tenho como hábito escrever bastante. E essa escrita não só me ajuda a pensar o meu próprio trabalho, como também vem de um lugar da memória. Normalmente, sempre quando eu estou trabalhando com essas coisas da natureza, é, a minha memória é ativada de alguma maneira, né? E essa memória é ativada e me leva a escrever coisas que são relacionadas à minha infância ou que são relacionadas a alguma coisa, algum acontecimento da minha vida. Então, isso eu achei que, de alguma forma, como aconteceu na mesma relação
com esse herbário, né, com essas imagens, eu achei que, de alguma forma, essa seria uma forma de eu trazer os textos também para esse herbário, porque essa é uma questão também para o meu trabalho, porque como eu escrevo muito e o tempo inteiro, eu tenho quase que a mesma quantidade de textos e imagens, só que eu nunca sei o que fazer com os textos. E aí eu fico pensando, nossa, aí o que que eu faço? Eu faço umas postagens, eu faço uns livros, umas publicações, eu vou criando formas de apresentar essas imagens junto com os textos, né? Mas aí, criar esses áudios dos textos junto com essas imagens foi uma saída que a gente encontrou, né, Mari? Que eu acho que ficou bem interessante. Acho que eu posso mostrar para vocês aqui. Acho que mostra pelo menos um pouquinho, assim, um trechinho, mas é muito isso, assim, porque sempre, até nos outros trabalhos, assim, com a Valéria, né, tem muito essa coisa de você pensar num mundo outro, assim, numas possibilidades de relação, e eu acho que esses áudios, eles dizem muito disso, assim, né, de uma relação a partir dessa, que você consegue construir a partir dessas imagens, então, por mais que seja super pessoal, assim, acho que a gente se identifica em diversos pontos, assim. Árvore sem folhas é inverno. Será que ainda é árvore? Árvore é sombra sem sol. Árvore é cadeira, é mesa, é casa de passarinho. Amável rio, vira o rosto espelho. Antes rosa vermelha, ora rosa esmeralda. Aqui, reis vestem o rio encantado. Apenas rios vivem olhos ricos espelhos. Árvores podem ser rios, se dentro da palavra árvore o rio aparecer. Árvore encantada carrega o rio e deságua suas sombras no mar. Se a árvore e o rio descansam no mar, a alma deságua no céu. Sistema solar. Então, aqui, por exemplo, cada um desses textos aqui, quando a gente clica neles, surge uma seleção de imagens que eu pensei que me ajudaram a me inspirar nesse texto. Então, aí a gente tem esse texto com essa seleção de imagens. Sempre vai acontecer isso, né? De certa maneira, eu sempre... Isso é uma coisa que a gente acabou controlando, né? Que você sempre vai ouvir o texto vendo essas imagens, né? Mas é a questão da gente pensar mesmo que de criar essa relação do texto com a imagem e deixar o fundo vazado, porque existia também, né, Mari, uma preocupação de que essas imagens pudessem criar camadas, como essas camadas que acontecem o tempo inteiro no trabalho. Então, eu acho que o pensamento também da não sei se é diagramação que fala, sei lá, do pensamento da montagem do site foi que essas imagens sempre se sobrepõem, e a voz se sobrepõe também às imagens, né? Então, acho que isso é uma coisa que faz parte desse próprio conceito do trabalho, de como se uma coisa tivesse sempre viva e fosse sobrepondo uma à outra e criando um ritmo, um movimento. Acho que quando eu penso o trabalho, eu penso muito nessa ideia de como é que a gente pode fazer com que ele aconteça com coerência daquilo que a gente pensa no próprio processo, porque senão você pode fazer uma coisa que é estética, que é bonita, que é interessante, mas que está desconectada ao seu pensamento como artista. E isso, para Isso é mim, uma é coisa super muito. importante. Igualmente, assim, né, eu diria, até porque quando
não sei, a gente fala assim, né, de traduzir, assim, né, traduzir o trabalho para o digital, né, pegar ele de de um outro formato original, ele vai para o digital. Então, acho que isso é muito importante, assim, você não descaracterizar a intenção, assim, né, o que que você quer passar com aquilo. Então, acho que tem muito isso. Realmente, a coisa das camadas, a gente pode criar essa ideia das camadas, sabe, por que não, entende? Isso é importante, como que a gente deixa isso evidente. E também tem isso, assim, acho que nem quando você seleciona um áudio e aparece uma seleção específica, também fica esse convite, assim, não, então, né, se a qual é a seleção que eu posso fazer, né, qual é a relação que eu crio, será que eu crio um texto disso, né, então acho que ele fica como um convite, assim, também, né, ele apresenta, ao mesmo tempo que apresenta o processo da Valéria, né, de construção, assim, de criação, e, enfim, acho que é um pouco por Eu aí. acho que a gente pensou uma coisa não linear também, né, Mari? Uhum, Não tinha uma ordem as imagens, a gente não pensou uma coisa, isso aconteceu nessa ordem, porque também eu acho que no meu próprio trabalho as coisas podem acontecer em qualquer ordem, elas podem mudar de lugar a qualquer momento, então a gente achou que essa questão da cronologia do trabalho não tinha importância, então a Mari pensou mais na questão da estrutura, né? uhum. É, a própria ordem das imagens mesmo, no fundo, assim, ela vai mudando e tal, né? Ela não tem, assim, uma regra de sequência, assim, né? Então, isso é bem aberto. E aí, os áudios até tem, né? Eles ficam sempre na mesma ordem, mas, assim, não tem uma ordem para você clicar. Você pode ir pelo título, né? Ou pela intuição, assim, vou ouvir primeiro esse, né? Quero ouvir esse. Isso foi uma coisa que a gente pensou também, né? Às vezes a pessoa abre o site, às vezes ela nem vai ouvir todos os áudios, ou ela, tipo, naquele momento que ela abriu, ela não vai ouvir todos, então ela vai acessar uma vez, e daí, enquanto ela volta a acessar, né? Tipo, vou ver agora isso, então depois, em outro momento, vou lá e escuto o outro. Então tem muito isso, assim, também do tempo dessa plataforma, né? Porque ela não é uma coisa que, assim, eu vou aqui acessar uma vez e consumir tudo de uma vez só e tal. E não, e daí nisso é muito a relação que você tem com o livro mesmo, a relação, né, que você tem com o objeto, assim, né? Com uma coisa que é física. Assim, você vai lá, tem um tipo de relação e depois você volta para aquilo. Então, acho que esses são pontos, assim, né, que a gente pensou também na hora de colocar no site, assim. E Daí acho que tem tem tudo uma isso. coisa interessante também, né, Mari, que é o tempo do trabalho, né? Porque o tempo do trabalho do site é um outro tempo. Ele pode ser, sei lá, sei lá, vamos supor, a gente conversou assim, bom, eu paguei a plataforma durante um tempo, então esse tempo ele vai estar lá. Depois desse tempo, ele vai continuar lá, ele vai desaparecer, a gente vai trocar as imagens, a gente vai trocar os áudios, a gente vai fazer alguma alteração nele. Então, isso são coisas interessantes da gente pensar, porque é outra forma de pensar o trabalho, né? Ele pode se mover durante esse período, se a gente achar que depois de um ano, de repente, a gente pode ir colocando, porque existem outros áudios, existem outras imagens, ou a gente pode reorganizar ele de alguma forma, né? Então, eu acho que isso também é uma coisa interessante, que não é porque a gente estruturou esse trabalho dessa forma que ele precisa permanecer assim. Ele pode permanecer durante um tempo, mas o tempo da internet, ele é um tempo diferente, né? Eu acho que É, isso você sim, na podia falar verdade. um pouco, né, Mari? E é um elemento importante, na verdade, da gente trabalhar, assim, né? Que nem tem, ele te dá essa liberdade, assim, de querer, por exemplo, quero mudar, né? Continua sendo o mesmo trabalho, né? Você continua com o herbário de histórias, mas ele assume uma outra configuração, assim, né? Pode ser. Depende, pode manter a mesma estrutura e trocar as imagens, trocar os áudios, pode criar uma outra estrutura com as mesmas imagens ou com outras, né? Então, acho que isso é muito aberto, assim. E também tem de você pensar assim, eu quero que isso fique disponível, assim, né, sempre. Ou eu não quero, agora eu quero, por enquanto ele não vai estar disponível, e aí depois eu posso, sei lá, disponibilizar de novo. Então, ele tem um controle que ele é bem mais autoral, assim, né, se você não se sente, quero... Né, você consegue controlar muito mais do que, por exemplo, uma exposição, assim, né, que ela vai ter um tempo de abertura e de fechamento.
o site, por mais que ele tenha, né, um lançamento, assim, né, a partir do momento que ele tá, você consegue controlar quanto tempo ele fica no ar, assim, né? E esse é um elemento, na verdade, é uma das coisas que eu gosto de trabalhar, assim, né, dentro do virtual, assim, e acho que principalmente a possibilidade de você atualizar e, enfim, alterar, né? E, e tem muito também, acho que da contribuição, assim, né? A gente consegue ter um não sei, como consegue chegar em vários lugares, consegue ter também vários feedbacks e coisas que podem ser ajustadas, né? Durante o processo, assim, né, de criação, a Valéria mostrou, né? Ela mostrava o site, assim, né, para os colegas, para as pessoas, para ver, né, como que tá ficando, e a partir disso a gente vai mudando, então, é isso. E acho que tem uma coisa também que eu acho que é interessante de pensar, que é assim, né? Dentro do processo criativo, para mim, o que é importante é assim, eu me sentir livre para fazer esses registros, sabe? Sem ficar pensando muito que isso vai me gerar uma quantidade enorme de imagens, que isso vai. Porque sempre, hoje em dia, com essa coisa do celular, a gente acaba fazendo isso de uma forma mais fotografando, né? Tudo, a qualquer momento, sem muito critério, até, sabe? Mas o fato é que, para a gente que é artista, isso pode trazer um componente do trabalho, né? Que é pensar, o meu trabalho é um trabalho que sempre está baseado em volume de produção. Muito poucas coisas eu tenho um desenho, nunca é um desenho só, é sempre um conjunto de imagens, é sempre um tempo de um procedimento que vai gerar uma quantidade de imagens. E aí, a partir desse lugar, eu preciso pensar também, que é como é que eu faço para pensar possíveis saídas para o trabalho. O livro foi uma delas, né? E o livro, eu acho que tem uma coisa que é assim, mais minimalista, de alguma maneira, porque eu acho que o livro tem esse pensamento que é pensar os vestígios, que é quase quando as coisas estão chegando ao fim, e depois o pós-vida das plantas, esse ciclo, né, de vida-morte ou de refazimento das coisas, né, sei lá, vamos pensar nessa ideia de uma coisa que o tempo inteiro se refaz e se reordena e que está envolta nesse ciclo, né? E aí eu vou pensar a partir de um número X de imagens. Eu posso ver o livro de diversas maneiras, mas eu estou limitada àquelas imagens que cabem na plataforma livro, e nesse pensamento e naquilo que a gente pensou como sendo algo relevante para o livro. E, por exemplo, no livro, a gente pensa um pouco também na questão do desenho enquanto fotografia, e da fotografia enquanto desenho. E aí, quando a gente vai para esse lugar, a gente já eliminou uma quantidade enorme de imagens do processo, porque muitas coisas que estão no livro são desenhos e são coisas que não existem, porque são fotografias da mesa do ateliê. E aqui no herbário eu tenho algumas fotografias de coisas que ainda existem, né? Que eu tenho a própria fotografia e tenho o trabalho de alguma maneira, junto com esses que foram feitos na mesa do ateliê e que não existem mais, né? Então, também é uma forma da gente pensar em como manter essas imagens vivas por mais tempo, né? Quais são as formas que a gente tem, né? Sim, foi interessante você falar isso, até porque pela própria relação que a gente tem com as imagens hoje em dia, assim, né? E que tem muito isso, às vezes de uma imagem você já tem 10, assim, porque você fez um desenho, daí você fez uma foto do desenho, daí você fez uma edição com aquela, entendeu? E já tá virando outras, e vai virando outras. Então, né, o que que você faz com isso, assim, enquanto a Valéria estava falando, eu até estava pensando, né? Porque você simplesmente não, posta, né? Pode postar, hoje em dia a gente compartilha muitas coisas, então compartilha o processo em rede social e tal. E a Valéria faz isso muito bem, inclusive, acho que ela tem até uma rotina assim de catalogar mesmo, né? Então, como que você
traz isso para uma plataforma, né? Além disso te dar uma autonomia, né? Acho que é enorme, né? Não depender e também consegue criar uma narrativa, assim, né? Criar um contexto que ele é específico de um trabalho, né? Que é diferente de você simplesmente postar, né? Ou simplesmente divulgar, assim. Então, acho que assim você reúne, né? E tem várias possibilidades, assim, que nem no livro tem uma curadoria de imagens, ali no site é outra, né? Então tem um pouco disso também, de selecionar, né? O que vai, o que não vai, assim. No caso do site, acho que isso foi bem aberto, né? Acho que até a Valéria pode falar um pouco mais, mas foram imagens gerais de catálogo mesmo, né? Do que você ia fotografando enquanto estava produzindo as imagens para o livro e fazendo os registros, assim. Eu acho que essa é uma coisa, assim, uma característica que eu tenho, que tanto quando eu trabalho com a Fá, como eu trabalhei com a Mari, assim, eu costumo deixar solto, porque eu gosto também de ver um outro ponto de vista, sabe? Então, o que eu faço normalmente? Eu disponibilizo uma quantidade enorme de imagens daquele trabalho que eu estou pensando, né, num drive, por exemplo. E aí, a partir de lá, a gente vai conversando e as coisas vão surgindo, né? Eu acho que isso também é uma coisa interessante de pensar, quais são as formas da gente fazer isso acontecer, né? Porque também, se você eu não sei, eu gosto dessa ideia de pensar junto, né? Porque é lógico que existem muitas formas de você trabalhar, e você pode determinar tudo e pedir para alguém fazer para você. Mas eu acho que quando a gente faz isso, a gente perde a grande oportunidade de aprender com o outro, né? Eu penso um pouco isso, sabe? Que me interessa essa troca. Não me interessa, por exemplo, eu vou contratar o serviço da Mari para fazer do jeito que eu quero fazer. Assim e que não quero que a pessoa. Me interessa pensar, eu vou chamar a Mari para fazer isso, porque a Mari tem um know-how que eu não tenho nesse assunto, mas nós vamos pensar juntas, né? Esse pensamento, eu acho que isso é uma coisa de como é que você transcende o seu trabalho também para esse outro, né? Eu acho que eu vejo isso como um potencial de vida nova para o trabalho, sabe? Então, acho que isso é uma coisa interessante de pensar também. Não sei como que você trabalha, porque você trabalha também com outras pessoas, né, Mari? Faz outros sites, outras, não sei como Sim. que. Eu acho que varia muito, assim, né? Enfim, varia muito conforme é o trabalho, mas particularmente eu gosto muito quando tem essa liberdade, assim, né? Acho que né, eu sempre digo para a Valéria, eu gosto muito de trabalhar com ela por ter essa liberdade de mexer. E eu não sei, eu funciono muito experimentando, assim, né? Então, eu testo uma coisa, eu sempre falo, vamos ver aqui. Aí eu apresento, é mais ou menos isso, será que a gente vai mais para esse lado, vai mais para o outro, né? O que a gente pode mudar, tá congruente, porque eu tenho muito também isso de tentar entender o trabalho, né? Assim, para passar realmente, né, o que o artista está buscando, assim, né? Querendo ou não, eu tento, né, deixar isso de uma forma que fique congruente, assim, com outras coisas que a pessoa já faz, né? E então vai muito de testes, assim, né? E aí é óbvio, né? Quando você está mexendo com um trabalho específico, eu acho que ele dá mais essa liberdade, né? Quando é um site que nem, por exemplo, até a Valéria comentou, né? Fiz o site da Alzira, que é uma coisa assim de portfólio. Aí é mais técnico, assim, né? Eu não tenho uma liberdade tão grande, apesar de mesmo assim achar que condiz muito com o trabalho dela, a forma como está apresentado no site, assim, sabe? Então eu tenho esse pensamento, mas aí é outro tipo de trabalho, assim, né? Agora, quando é uma obra, que ela é algo já mais aberto, né? É muito bom ter essa pelo menos a possibilidade de você testar, assim, sugerir coisas, porque às vezes também você chega com uma ideia muito fixa, assim, não, eu quero isso, e aí você coloca e de repente aquilo não se traduz muito bem, assim, né? Daí você tem que pensar numa alternativa, né, de como que a gente vai fazer. Enfim, né? Aqui até no próprio herbário, assim, né? Quando a gente foi colocar os áudios, aí eu comecei a pensar, né? Não, será que eu vou deixar, né? Eu deixo com um player do áudio, ou eu não deixo, né? Como que a gente coloca isso, assim, né? Qual que é
Como que a gente deixa a usabilidade assim, né? Como que faz a pessoa navegar? Será que deixa isso completamente aberto ou deixa mais direcionado, né? Então, acho que E a vai um gente pouco foi por esse... fazendo essa opção, né, Mário, de sumir com as coisas e tentar deixar o mais leve possível e fazer com que as imagens e os textos fossem a forma de entrar e fazer todas as entradas possíveis, né, através dos textos e das imagens. Então, tem só uma coisinha de play bem pequenininha, assim, né, assim, a gente não tirou a Sim. barra, foi eliminando as coisas, assim, que a gente achou que essa limpeza do trabalho e ordenação também era importante, né. Eu acho que isso são coisas que eu, por exemplo, já não saberia fazer, né. Então, acho que também tem isso, né? Eu ia achar que nunca ia poder tirar aquele negócio dali, achar que aquilo lá ia ficar, né? Então, acho que a gente poder também contar com essa experiência de outra pessoa é legal, né? Sim, realmente, né? Daí ir fazendo esses ajustes para realmente chegar num resultado que seja congruente com o trabalho, assim, né? Que nem poderia ter a barra ali, poderia, mas talvez isso descaracterizasse um pouco, né? Que é aquela coisa que eu falei assim, você pode simplesmente postar numa rede social, mas aí qual que é a autonomia que você tem sobre isso, né? Da experiência da pessoa que está vendo. Então, você não consegue controlar tantas coisas quanto ter, né, uma plataforma específica, assim, né? Daí acho que isso que caracteriza mesmo o trabalho como algo único, assim, né, como algo pensado para ser daquela forma, né, e não simplesmente uma forma de exibir, assim, né, mas ele é um trabalho como um todo, né, um trabalho fechado. Que nem a Valéria falou, não é o site dela, mas é uma obra, então, que funciona dentro de um site, assim, né. Eu acho que isso dá para pensar de diversas formas, né, e assim, o site ele é muito aberto também, né? A gente escolhe dentre muitas possibilidades como vai estruturar, né, esse esqueleto, assim, que nem eu falei, né? Tipo, a primeira questão que vem, assim, vai me passa todas as imagens. A primeira questão que vem é assim, eu vou colocar essas imagens em sequência, vou colocar elas todas numa página, eu vou colocar, dividir elas em várias páginas, fazer como um livro que vai passando, vou sobrepor uma a outra, né? Então, acho que tem muito disso, assim, de como que dá vida, assim, né, para aquilo dentro da plataforma. Eu acho que chegar nessa conclusão que seria meio como um atlas também, né? De você, de repente, ver esse conjunto de imagens, foi uma coisa que foi acontecendo naturalmente, porque a gente entendeu que a natureza do trabalho era ver as imagens juntas. Acho que isso é importante, sabe? A gente entender um pouco o que pedem as imagens, né? O que É, pede esse trabalho, né? ter essa noção do volume também, assim, né, de arquivo, do catálogo, de ter um volume, porque às vezes se você vai vendo uma imagem por vez, né, e você não sabe quantas tem, por exemplo, não que ali você saiba quantas tem, mas você já tem uma noção que são várias, né, e às vezes se você vai vendo uma por uma, isso, né, você desiste na metade, não vê as outras, então não traz essa mesma sensação, assim, né, e tem muito disso, eu acho, do Atlas, né, de pensar como um Atlas mesmo, que te dá um panorama geral, assim, e você pode se aprofundar em cada uma, né, acho que pode navegar, assim, né, percorrer o trabalho, é bonito de pensar. E eu fiquei pensando também numa coisa aqui, que é assim, né? O trabalho, para mim, ele é um trabalhar com as plantas, né? Então, é me colocar meio a serviço dessas plantas, entender um pouco como é que eu me relaciono e eu crio uma intimidade, e eu crio um lugar de falar sobre as plantas, mas não como eu, Valéria, né? Como o que eu sinto que essas plantas me trazem de alguma maneira, assim, como se eu pudesse estar junto com elas, sou eu e a planta falando, e não só eu me expressando através de uma coisa única. E aí, com isso, eu acho que com isso, as imagens, a quantidade de imagens consegue mostrar um pouco a questão de como isso vai se desdobrando. Porque você vai ver a mesma planta
de diversas formas, se você for olhando. Você vai reconhecendo ela em outros lugares, né? Então, isso também é uma coisa interessante de pensar, como ela foi se transformando ao longo do tempo na mesa do meu ateliê para coisas completamente diferentes, e em determinados momentos ela virou um pozinho, ou ela virou alguma coisa condicionada num vidrinho que só dá para ver uma coisa redondinha e alguma coisa que está ali dentro que você não sabe muito bem o que é. E eu acho que trazer todo esse caminho das imagens acaba trazendo um pouco de informação sobre como é esse processo, que a gente não consegue fazer isso no livro, né? Eu acho que isso também é uma coisa interessante da gente pensar, sabe? Como é que a gente conta o caminho das imagens sem fazer o caminho dos fragmentos naturais, sem fazer uma coisa linear e, ao mesmo tempo, pensando como que esses fragmentos se deslocam para um lugar, de um lugar para o outro, até que eles desapareçam de uma vez, ou até que eles reapareçam na pós-vida das plantas, né? Eu acho que a gente consegue nesse herbário, talvez, se a gente começar a olhar assim, de uma maneira assim, olhando nele inteiro, talvez traçar umas constelações assim de ligação entre esses fragmentos. Não sei, foi uma coisa que me ocorreu agora e que eu percebo cada vez que eu abro esse herbário, eu percebo coisas diferentes, sabe? E eu acho que seria legal também, se vocês quiserem falar um pouco da experiência de abrir, de ver o herbário, se vocês já viram tudo, que eu acho que seria legal, né, Mari? Eu queria falar, sabe o quê? Que eu acho legal, que normalmente quando a gente entra num site, apesar de eu sei que é um trabalho artístico, né? Ela está para além de um site, mas a gente entra num site, você já sai clicando um monte de coisa, né? Você já vai procurando onde entrar. E o herbário, ele faz a gente ficar olhando por um tempão. Então ele abre, as imagens vão caindo e você tem que ficar observando, não dá para você sair clicando. Você tem que esperar, você tem que observar. Eu acho que isso conversa muito com o trabalho da Vá. Foi É legal um você dizer tempo. que ele, E ele tem muito assim assim, de descaracterizar o site, né? Você não abre, que nem se você abre um não, site qualquer, você já vai abrir, tem um menu, por exemplo, né? Então, isso. sabe, só de você tirar isso, você já pensa, opa, eu estou num lugar que talvez não seja bem isso que eu estou pensando que é, assim, Você né? Se tem que você cai. descobrir, né? E Uhum. isso te leva a olhar e você contemplar um pouco a imagem que está na tela nesse primeiro momento. Achei isso bem legal. É bem gostoso de ver, ele fica agradável. E depois tem outra coisa, então você vê todas as fotos, todas as imagens ali num conjunto pequena, e você clica, ela abre, e é uma outra coisa. Daí, quando ela abre maior, né, ela se transforma numa outra. É uma outra imagem, é uma outra percepção do que você está vendo ali. Então, achei que isso foi uma coisa muito feliz dessa escolha de vocês, de fazer dessa maneira. Achei que conversou muito com o trabalho da Vá. Bem interessante. É Não sei, Valéria, interessante se ia falar mesmo. alguma coisa. Não, eu fiquei pensando nisso, como tem, por exemplo, essa visão, eu não tinha pensado nessa ideia da contemplação, né? Eu penso no meu trabalho, mas aí agora, a hora que você falou, Fá, eu fiquei pensando isso, olha como é engraçado. O fato da gente ter uma quantidade grande de imagens e delas irem caindo impede que a pessoa faça a segunda ação, que seria para onde eu vou agora? Você tem que esperar essas imagens caírem de alguma forma e criarem até você ver elas todas, né? Eu acho que se você clicar, ela nem vai, né, na imagem enquanto ela está caindo. Ela até pode abrir, assim, mas mesmo assim ela vai continuar carregando as outras, né? Então, acho que a tendência, mesmo que você clique e veja que está sendo carregada outras, né? É você esperar, assim. Então, acho que tem um pouco disso, assim, de quebrar essa imediaticidade, assim, de você querer clicar e querer sair para algum lugar, não sei. Acho que tem um pouco disso, assim. E foi legal você ter falado, Valéria, porque, assim,
do ver assim o movimento, né, nas imagens, assim, né, de identificar uma mesma planta. E aí eu fiquei pensando, né, você pode ver tanto ela se decompondo, assim, né, como o contrário também, né, você vê, né, voltar assim, né, no percurso. E é engraçado, porque sempre que eu abro também, né, eu sempre que eu abro eu fico vendo coisas diferentes, mas assim, eu tenho uma relação que ela é outra com o trabalho, né, ela é muito internalizado no que ela faz, assim, né. Então a gente que tem um olhar meio de fora, assim, vou vendo várias coisas, e eu não tinha pensado nisso, assim, né, de você fazer esse percurso mesmo do que está sendo registrado, né, e, enfim, eu achei bem interessante. Eu vi que a Fábio colocou ali para eu colocar, eu vou colocar meu site aqui para vocês, mas, assim, eu tenho que até que atualizar, porque tem muita coisa, assim, né, tem site que eu crio e ele fica mais tempo, né, daí tem coisas que ficam no ar por um período específico, assim, né, então eu até tenho que ver o que tá agora, mas eu vou colocar aqui, daí vocês acompanham. Sempre quando tem um trabalho novo eu coloco lá, assim, né, que tem alguma coisa que tá publicada e tal. O herbário tá lá, muito lindo. Com os trabalhos, né, que estão E é lá. muito interessante, porque você vê como o tempo do trabalho da Mari é outro, né? É interessante a gente pensar isso, porque como ela trabalha com a internet, isso tem essa coisa com a publicação de um trabalho que vai ficar um tempo disponível e depois não, ou uma coisa que vai estar durante um período em alguma plataforma ou não. Então, é um outro tempo de pensar o trabalho, né? Que eu acho que é interessante a gente pensar como possibilidade de coisas que a gente faz, que é como é que a gente, de alguma forma, entende que aquele trabalho pode ser uma publicação, pode ser uma coisa virtual ou não. O que, que tem no seu trabalho que pode pedir uma publicação virtual? É interessante a gente pensar isso, sabe? Eu Né, e acho. como que isso agrega também, né, ao trabalho, porque às vezes, né, você vê como uma solução, assim, para algo que você quer, né, que nem eu dei o exemplo de, tipo, você não consegue colocar tantas imagens no livro, né, talvez fique inviável, quer dizer, conseguir talvez consiga, mas não seja viável, então, né, quando você pensa assim, se isso é uma solução, assim, né, se eu consigo resolver, às vezes eu consigo resolver com um vídeo, né, transformar alguma coisa em vídeo, ou enfim, né, como que, ou se eu quero que ela seja mais interativa, né, acho que tem muito isso, assim, de poder explorar a interatividade que tem no digital, não que isso seja imposto, assim, né, que a pessoa tenha que fazer alguma coisa, mas explorar essa possibilidade, assim, né, que você tem de se relacionar com a pessoa que está do outro lado da tela, já que você não tá vendo ela lá, mas você sabe que ela existe em algum lugar, assim, né? Então, qual que é a relação que ela cria com o teu trabalho? E a partir disso, né, o quanto ela se deixa afetar, ou enfim, né, e as formas de perceber, assim. Então, acho que isso tem muito do trabalho digital, né, de arte, assim, trabalho que é online, ele pode explorar muito, assim, essa potencialidade, assim, né, de, de ser interativo, E tem isso realmente do tempo, né, de você controlar. É muito relativo, é muito relativo. Tem coisas que elas pedem que seja esporádica, assim, né? E aí tem outras coisas que elas vão mudar com o tempo, mas elas vão continuar existindo. E acho que é muito isso, assim. Dá para deixar também fixo a mesma coisa, mas aí até que ponto isso vale a pena, né? Talvez isso seja aí um pouco contra a lógica da própria, porque assim, tem muitas vezes recursos até que você usa que eles ficam obsoletos, né? Então, às vezes você usa um recurso para fazer um trabalho e ele acaba ficando obsoleto, assim, né? Uma tecnologia que ela deixa de estar em uso. E aí, como que você adapta isso, né? Como que você pensa em novas formas de fazer aquele trabalho existir dentro, talvez, de uma nova tecnologia. Então, É interessante. Alguém mais, gente, viu o herbário? Tem alguma colocação para fazer assim? Eu acho que é legal também, ou tem alguma dúvida que a gente possa falar alguma coisa assim, que a gente possa pensar junto, ou alguma, sei lá, qualquer coisa assim, aberto, X. uma consideração. Gostei, muda aquilo, não gostei. Assim. Oi, Oi, olha querida. eu para falar que eu tô doida para entrar. Eu pus aí no QR Code, eu falei, não vou fechar
para eu salvar. E aí tenho toque de ficar fechando janela. Fechei a janela, agora não acho mais. Vocês colocaram aqueles negócios de SEO lá, de busca na internet para achar fácil? Porque eu não... Então, deixa eu ver se... Ele está aqui no só link, isso. ó, aqui do Ele lado. tá aqui, exato, tá aqui no chat. Então, se Esse você é que a clicar Keila direto. caiu e voltou. Eu não sei e aí se... eu estava tentando voltar. Eu caí, voltei e não tá. E aí eu tentei entrar pelo computador, daí tem que atualizar Eu o vou Zoom, colocar de enfim, não deu volta. certo. Ó, Tá bom, coloca de coloquei. volta. Já vi, herbário de histórias. Então tá. Mas se não pesquisando também por herbário de histórias, ele vai aparecer, porque... Então tá bom. Tô doida para ver. Então tá bom. Gente, tô adorando o papo, tô adorando mesmo. Obrigada para as duas. Tô vendo duas. Imagina, querida. A Valéria eu já sabia, né? Querida, maravilhosa, generosa. Mariana, tô de olho em você. Lá, assim. Eu adorei que a Fabi pediu para você colocar o teu site aí para a gente poder conversar. Sim, tranquilo. Daí lá também, né? Dá para chamar. Normalmente, né? As pessoas falam, galera, me chama em algum lugar que eu respondo. Tá bom, assim, pode deixar. né? Dá um jeito. Tá bom. Vou deixar vocês continuarem aqui falando, vou fechar aqui. Imagina. Eu acho que tem uma coisa muito bacana, assim, sabe? Que pensando como artista, né? Como é que a gente faz para a gente ir andando com o trabalho para direções diferentes? Eu acho que isso é importante. Senão a gente fica sempre no mesmo lugar e a gente acaba atingindo sempre as mesmas pessoas, né? Então, como é que a gente pode, de repente, talvez um site como esse atinja um público mais jovem? Isso pode ser um fato, sabe? Que outras pessoas tenham interesse de entrar no site mais do que ir numa exposição, por exemplo. Né? Então, como é que a gente faz para pensar o nosso trabalho a partir desses outros lugares e ampliar o público, né? Eu acho que é uma coisa importante da gente pensar também, sabe? A partir do trabalho. Ou então uma coisa que desdobra, sabe? Todas essas imagens poderiam estar numa exposição física. Eu imprimir essas imagens e colocar num lugar assim, e a gente ter essa plataforma. E a gente pode ter, de repente, essa plataforma projetada no mesmo lugar que estão as imagens. Estou aqui chutando umas coisas, sabe? Mas para a gente conversar um pouquinho da importância de criar essas relações e de entender quanto que quanto que a gente pode dialogar e pensar a partir de uma coisa que é física e a partir de uma coisa que é virtual. Até você falando agora, eu lembro que uma das coisas que a gente chegou a comentar, assim, né, durante o processo, era disponibilizar essas imagens, né, às vezes, então, né, fazer elas impressa, alguma, né, enfim, ou que a pessoa realmente possa escolher e daí gerar uma impressão, né, dessas imagens, mas aí a partir de um interesse de quem está vendo. Então, acho que tem várias possibilidades, né, de você criar esse diálogo de algo que é físico, porque realmente nada impede de ter em mais de uma forma, né? De explorar o trabalho de mais de uma forma, assim. E é interessante realmente pensar isso de onde chega, né, o trabalho, porque realmente talvez desperte o interesse de outras pessoas e também, ao mesmo tempo que como daí o trabalho impacta na vida de outros públicos, assim, sabe? Eu acho que é muito legal isso, assim, tanto de como a plataforma contribui, assim, para que ela chegue em outros lugares, mas também, né, como, assim, né, esses outros lugares interpretam o trabalho, assim, né, como que isso impacta em diferentes públicos, diferentes tipos de pessoas, né? E eu vi ali que a Mari comentou, né, a impressão que me dá de entrar num herbário de um mundo fantástico, como um gabinete de curiosidades, bem legal de ouvir, assim, porque eu olho para o trabalho da Valéria e penso sempre num mundo fantástico, assim, um mundo quase ideal, assim, sabe, de uma coisa muito, tipo, se eu pudesse reconstruir a Terra, assim, né, como que ela ia ser, e aí lia como se fossem os insumos, assim, né, da onde parte, assim, da onde parte para onde eu vou, assim, né, como que... Então, achei bem legal.
E é interessante, viu, Mari? Porque eu entrei, né? Estou falando, contando aqui, né? É interessante. É, com certeza, Manuel de Barros, super minha referência, assim, de pensar as coisas, sabe? De tentar desconstruir um pensamento muito duro das coisas, né? Mas eu entrei no herbário da Unicamp e eu fiquei louca, gente, de ver, porque eu comecei a entrar em contato porque eu estava tentando achar um jeito de acondicionar esses fragmentos que eu tenho aqui no ateliê. E aí uma amiga minha falou assim, Valéria, eu acho que você podia tentar ver como eles fazem isso na Unicamp. Porque eles têm lá na Botânica, você entra em contato com eles e vê se você consegue ir lá visitar, para você ver como que eles colocam as gavetinhas, as coisas todas. E eu comecei a conversar com essa secretária lá da Unicamp, não consegui ver porque está fechado para visitação, tudo, né? Mas ela falou assim: olha, a gente tem um site que você consegue ver algumas coisas. A hora que eu entrei no site, eu fiquei louca, entrando no site, assim, vendo, porque são acho que são as essicatas, né, das plantas, assim, com as presinhas no papel, assim, e você vai vendo um monte, assim, aí embaixo tem a referência de que planta é aquela, que está lá, lógico que é assim, é uma coisa científica, e eu gosto de pensar assim, que eu estou nesse mundo fantástico, mas que, de certa maneira, beira uma coisa científica, como se eu quisesse que esse mundo fantástico fosse o mundo a ser estudado, sabe, assim, que a gente pudesse pensar, assim, um lugar que é esse lugar fora dessa disso que a gente conhece como mundo, porque eu acho que essa ideia de mundo e essa ideia, não, acho que essa realidade de mundo que a gente tem hoje, para mim, ela é muito dura. Ela é muito difícil de olhar, ela é muito difícil de lidar com tudo isso, né? Por N aspectos. Né? Então, aí, o que eu acho que, para minha própria sobrevivência, o que eu faço? Eu crio um lugar que é um lugar de suspensão da existência humana, assim, a partir do pensamento das plantas e de outros seres que existem no mundo, se relacionam de uma outra forma e que têm uma força mais que humana, né? Assim, de pensar o que seria o mundo a partir do ponto de vista não humano. Porque o mundo, a partir do ponto de vista humano, tá difícil demais para a gente olhar. Eu acho, tá difícil demais para a gente viver nele, né? E esses dias eu estou pensando, tá chovendo aqui dentro do meu ateliê, né? Tem um vazamento aqui, porque aí eu falei assim, gente, a fúria dos rios, entendeu? A gente foi construindo em cima de tudo quanto é coisa aí, e aí assim, agora essas coisas acontecem também, sabe? Porque a gente vai atropelando tudo. Né? Então eu fiquei muito pensando assim, como é que a gente vai criando esses outros mundos e pensando assim, sabe? Como que a gente vai para esse lugar de mais suavidade, a gente vai para esse lugar de um pensamento encantado, a gente vai para esse lugar da criança que fica nessa investigação das coisas com mais despreocupação, sabe? Eu acho que esse é um bom lugar para a gente pensar a arte, né? Tenho pensado muito isso também. A gente pode ir para um lugar, tanto o lugar da criança, como um lugar do romantismo, um lugar do erotismo, não sei, sabe? Mas que tenha essa coisa um pouco menos tensa, né, dessa vida tão dura que a gente percebe hoje, né? E às vezes eu fico pensando nessa possibilidade de que o trabalho leve as pessoas para esse outro lugar, que é isso que você está falando um pouco, né, Mari? E que a Mari, as duas Maris, assim, né? Não, e é bem isso, assim, né? Que quando você estava falando, eu até pensei, assim, que é uma coisa, assim, que lembra algo fantástico e tal, mas parte muito do natural, né? Do que a gente está acostumado, assim, né? A ver sei lá, mais primordial mesmo, assim, né? Então foi bem bom ouvir você dizer, assim, também.
acho que eu concordo em grande parte, assim, né, principalmente com essa visão, assim, né, de que às vezes é muito difícil a gente olhar para o que a gente tem, né, então como que a gente modifica esse olhar e cria outras coisas, né, assim, a partir de coisas que são simples e que são naturais, que estão aí. Acho que como se a gente... Para mim, assim, é muito essa ideia de como é que a gente vai tirando as camadas que a gente foi pondo ao longo da vida e vai deixando aquilo mais Mais no puro, assim, essencial, né, mais cru, sabe? Uhum. Mais próximo da nossa essência, né? Eu acho que esse lugar de pensar a partir de um lugar mais próximo da nossa essência, talvez seja um bom lugar para pensar a arte, sabe? Uhum. Para a gente tentar desconstruir um pouco e não trazer. Às vezes eu fico pensando que se a gente consegue, muitos artistas, pensando a partir desse ponto de vista, a gente transforma, né? Assim, Sim. coisas assim, porque a gente vai olhando e vai naturalizando coisas que não são, né, mas que podem vir a ser, né? É quase como um devir, um mundo novo, assim. Pode pensar com vários pequenas ações de artistas diferentes, né? Também. Sim. Interessante. Alguém mais, gente, quer falar alguma coisa, fazer alguma... Alá, Mari. Ai, com certeza, Mari. Que eu acho que é isso mesmo, que a gente perceber que a ciência pode ser artística e a arte pode ser ciência. Como é que a gente é nesse lugar? Eu acho que e tem muita gente. Essa artista que veio hoje aqui, que é uma artista que chama Valéria também, que é da Argentina, o trabalho dela é, né, nesse campo, sabe? De pensar entre a ciência e a arte. E eu acho que esse é um lugar muito interessante da gente pensar e que a gente pode transitar tanto num lugar que seja mais direcionado à ciência, quanto num outro lugar que é a arte. Como é que a gente pode ir para esses lugares assim a partir de um pensamento, de um campo de pesquisa que engloba essa ideia de que a arte é a ciência e a ciência é a arte, né? Eu acho que tem alguns artistas fazendo isso hoje, né? Se a gente pensar, talvez no Valmor Correia, que é um artista que tem uma coisa Sim. bem assim, é, Inclusive, lembra muito, né? Eu vi recente uma exposição dele aqui em Floripa e tinha muito isso, assim, né? De pensar até, né, na relação, né, das plantas, assim, a relação medicinal com as plantas, inclusive, né? O quanto isso é científico, o quanto tem também de, de conhecimento popular mesmo, assim, né? Sobre o uso ou os usos populares, né? Das plantas e tal. Então, acho que tem muito essa brincadeira, assim, né? Enfim, animais também, né? Como que a gente conhece uma coisa e como que ele pode ser outra, né? Então, realmente, acho que tem vários artistas, assim, que trabalham, né, com a interseção entre as duas coisas, né? E a tendência acho que é ter mais, assim, principalmente pensando isso, assim, acho que em questões climáticas tem muito, assim, né, no que diz respeito em como a gente se relaciona com o mundo, assim, né? E para onde que a gente está indo. Como ele? Desse artista que você citou? vou escrever aqui para você, é Valmor Correia. Valmor. É. Eu sabe por que eu fiz essas observações? Porque, assim, quando eu vi o seu site da primeira vez, eu olhei assim, cara, e parece que eu estou entrando num laboratório do herbário, assim, com aquelas pastas, com as hemerotecas, sabe, me reportou aquela época que eu estava fazendo isso. E aí, quando eu comecei na arte há pouco tempo, né? Meu contato com a arte começou aos 50 anos. Antes eu nem pensava, era só pesquisa, ciência, dar aula, trabalhar no serviço público e tal. Aí eu fui fazendo um caminho, né? E aí hoje eu estou me vendo voltando para as plantas de novo, sabe? Pegando as minhas coisas, as minhas pesquisas e tal. E aí já
já é esse lugar de que assim, não, como que eu vou falar de ciência usando arte, mas falando com base na ciência, sabe? E esse é um desafio, né? Porque acaba que fica na minha cabeça como tem muitas décadas, né, de impregnação de ciência, né? Como é que separar isso? Mas assim, eu achei muito legal, por isso que eu perguntei. Aí você disse que entrou há pouco tempo num herbário. Eu falei assim, gente, ela já tinha uma percepção de classificação. É uma etnobotânica fantástica, é uma classificação etnográfica meio no estilo do doutor Dolittle, sei lá, aquele que você faz meio, sabe, com outra forma de ver o mundo, né? Mas não deixa de ter critérios, porque eu fui vendo assim como que você trabalhou, o que você usa, o que você escreveu, os detalhes, né? Mas eu olhando com aquele olhar da ciência, né? E eu falei assim, olha, ela tem internamente uma forma de sistematização etnográfica, mas é uma etnografia que vem do mundo dela, não desse mundo mais cartesiano, né? Por isso que eu fiz essas perguntas, eu achei muito interessante. Agradeço. Ai, muito interessante isso, Mari, mesmo, viu? Porque, assim, ó, na verdade, isso tem a ver com a metodologia do meu trabalho. Eu sempre faço, eu crio procedimentos, eu mesmo crio um procedimento que não existe, sabe? Eu vou pensando assim, ó, eu vou dar um exemplo do amanhecer, que é mais fácil do que dar o exemplo desse trabalho de agora, assim, porque para entender, por exemplo, nas coletas de manhã, eu me coloquei para fotografar o amanhecer entre 5h45 e 6h45 da manhã, e escrever um texto sobre isso. Então, o meu primeiro trabalho, eu fiz isso durante um ano, sistematicamente. Então, eu acho que esses procedimentos, eles fazem parte da minha forma de pensar a arte. Então, é como se eu pensasse cientificamente uma forma, porque vamos supor, se eu quisesse escrever um trabalho, eu já fiz pesquisa científica também, então eu sei um pouco como que isso funciona, né? E aí, assim, eu fiquei pensando, ó, se eu tivesse que escrever um trabalho sobre o amanhecer, eu tinha que pensar, assim, em quais variáveis que não podem muito ficar alterando para eu poder ter uma amostra, vamos supor, válida, entre aspas, para pensar o trabalho, né? Lógico que eu não preciso de nada disso como artista, mas eu uso esse pensamento, que é um pensamento que vem da pesquisa, né? Para pensar procedimentos para o meu trabalho. Então, eu acho que essa sistematização que você percebe tem a ver com esse pensamento que existe por trás do trabalho e que não está explícito, né? Que você percebe quando você tem uma experiência com a pesquisa, e aí você olha e você enxerga. Não está explícito, mas para quem não vive a questão da sistematização, né? A minha antiga profissão é farmacêutica industrial. Então, assim, como farmacêutica industrial, a gente faz procedimento operacional padrão para tudo. E eu tenho um vício de pensar muitas coisas assim, eu tenho procedimento operacional padrão para faxina de casa. E se for pensar até para o jeito de tomar banho, parece ser uma coisa meio píssica, mas eu fico pensando a forma como eu posso economizar água usando chuveiro para ser mais rápido, eficaz, eficiente, tarará. Aí eu também faço esses procedimentos operacionais para o meu trabalho que eu faço. Mas aí eu tenho uma forma assim que eu sempre estou pesquisando assim o efeito, as causas e as consequências e a situação. Então eu fico produzindo em cima o que causa isso, qual a consequência disso e qual a situação que se encontra, né? E vou tentando, e isso fica, eu acho que é uma forma de funcionar que me dá conforto, e está tudo certo. Se achar que eu já ouvi dizer assim, não, mas isso o artista não tem que ser
é mais livre. Eu disse, não, mas eu não sei se então se eu sou artista, eu só sei que eu faço as coisas usando esse método que funciona para mim. E se eu estou colocando uma visão cartesiana dentro de uma visão totalmente subjetiva e que não pode ser medida, eu falei assim, paciência. Mas eu vi que você faz isso. Quando eu fui vendo o seu negócio, eu falei assim, mas ela tem um método, ela tem todo um esquema, uma articulação mental para fazer essas coisas, né? E aí eu vi que eu estava certa, achei legal isso. Achei bem porque bonito. não tem, né, uma coisa assim de ter que fazer de um jeito ou de outro. Cada artista tem um pensamento, tem uma forma de se organizar. Eu sou uma pessoa organizada, então para mim essa organização é necessária, senão eu não consigo produzir, eu não consigo fazer as coisas, né? Eu acho que cada um tem que entender como é que você trabalha, como é que você funciona, para poder entender também como que o seu trabalho vai funcionar. Porque às vezes a gente quer se afastar de quem a gente é para fazer o nosso trabalho e não dá certo isso. É muito mais fácil a gente entender a forma como a gente trabalha para poder ver como é que o seu trabalho vai refletir aquilo que você é na essência. Né? Então, se você tem isso, Mari, que é um lugar, talvez esse esteja mesmo o lugar para você pensar o seu trabalho, né? Não tem uma regra assim, né? Acho que o tempo vai contar isso para você também, ou se você vai encontrar umas formas de burlar essas regras e imaginar o que seria pensar ou fazer umas regras meio malucas, sei lá, né? Que independente de como, isso vai acabar interferindo no seu trabalho, assim, né? Então, é legal de observar, assim, porque por mais que você possa redirecionar, assim, isso sempre vai ficar evidente, assim, como no da Valéria, você entra e você já percebe, então, eu acho que isso aí é inevitável, assim. É por isso que eu acho que o trabalho de vocês duas deu bem, casou, sabe? Porque a forma como você também encontrou o trabalho e por ter pelo seu ofício faz com que você tenha análise sobre agrupamentos de informações para poder tornar a coisa de uma maneira intuitiva, mas que ela tenha uma racionalidade dentro dessa intuição. E aí, quando você pegou e encontrou o trabalho dela, é que já existe esses agrupamentos racionais e intuitivos que parecem ser coisas que é um paradoxo, mas, enfim, nem sei se existe, mas vou usar essa expressão. Acho que por isso que casou, teve um casamento feliz, sabe, entre essa forma, né, que traz um conforto na hora de estar passeando ali, né, de estar fazendo aqueles jogos ali. É isso. Falei demais. Imagina. A Stephanie também está dizendo aqui, né, que ela achou interessante a forma que a gente resolveu a apresentação da imagem, né, dá essa sensação de imersão, né, com uma coisa que você pode ficar ali imerso nas imagens por muito tempo, que é bem bacana também, né. Eu acho que essa é uma questão também do meu trabalho, sabe? Como é que eu posso fazer as pessoas se demorarem? Eu acho que isso tem um pouco também do teu, até, né, eu não conheço aí pessoalmente, mas o seu próprio ateliê, assim, dessa sensação, sabe, de você estar no espaço, você poder parar e olhar, que nem ou que nem tá num gabinete, assim, né, de algo mais científico, assim, né, mas você se demorar, assim, você procurar pelas coisas, acho que tem um pouco disso também, de procurar por algo, assim, sabe, sem ter em mente o que você quer encontrar, assim, mas, sabe, encontrar por acaso em meio a várias coisas, assim. Acho que tem um pouco essa intenção, assim, de trazer para o trabalho. É interessante. Quer falar, Odila? Essa questão da linguagem, né? Estou fechando aqui. Eu sinto a Mari não pôr a foto dela aí, a Stephanie.
Eu não sei qual é a dificuldade que vocês têm aí, mas seria legal. Eu vou pôr uma coisa aqui. Valeu, Mari. Fica aí. Eu não sei como que eu coloco isso daqui, porque uma das coisas que eu aprendi foi no começo desse século, né? Eu fazia antes, porque minha avó fazia, e antigamente a ciência andava com... A ciência andava com os artistas. Meu pai mesmo era cientista e casou com uma artista, porque começou a fazer trabalho junto. E aí, é interessante que depois disso outras tecnologias foram entrando, né? E eu gosto muito de um amigo meu, que é antropólogo, chamado Carlos Rodrigues Brandão, eu sempre trago aqui, né, Valéria? De vez em quando eu falo dele, e ele fez esse livro aqui, e que aí os artistas locais foram fazendo os textos, as buscas, tinha biólogo também, mas tinha artista, e ele, por exemplo, ele focou, no caso dele, ele focou no Cerrado, em alguns lugares do Centro-Oeste, e as imagens são lindas, porque é tudo feito assim, sabe, com inteirinho, assim. Tem o lado científico e tem o lado em que ele usa muito literatura, por exemplo, Guimarães Rosa, que faz uma observação incrível. Você falou do Manuel de Barros, né? O Manuel de Barros, ele olhava um negócio, ele via a lesma fazendo não sei o quê, e aí ia contando e ia falando. É uma linguagem visual. Ele dava imagens, o rio, né, que corria atrás da casa dele. Aí chega um cara falando, não, isso daí chama só não sei o quê. Acaba com a brincadeira dele e da poesia dele. Então, eu acho que isso vai muito disso que você falou, Val, se permitir a contemplação e o pensamento, na medida que você anda, e aí dentro do teu próprio local de trabalho, você tem muitos, né? Você tem o meio do mato, você tem o mato do meio, você tem a esquina, você tem vários lugares aí. E tem no urbano até em frente o mato, né? Que é a praça. E eu acho assim que a gente, na medida que vai andando, você vai descobrindo, né? Pondo coisas. Eu tenho aprendido bastante isso de fazer, e esse último trabalho meu foi inteirinho assim, de ir pegando coisinhas poucas e montei um trabalho. Hoje à noite vai ser exposto numa aula no YouTube em uma faculdade do ABC, de um professor que ele ficou assim, que eu conversei, cheguei a conversar com ele. Ele é químico, e então ele tem aquela ciência exata. E aí ele já fez 3 vezes o texto para ver como que ele ia falar da entrevista que ele fez comigo. Vai ao ar agora à noite, e ele falou, você tem o desafio de chamar pelo menos 25 pessoas, porque senão a gente não põe como se diz, a sala para funcionar. Eu passei o dia conversando, falando, mas aí eu vou falar com as pessoas, eu falo, tá, eu dou um like, né? Eu dou um like lá, eu aviso que eu passei ali, tal. E, eu não tenho tempo, peraí, não, agora eu estou fazendo, tá, não, é tudo assim, sabe? A comunicação, ela realmente precisa estar ligada
essa comunicação nossa de arte, ela realmente tem uma comunicação que é da natureza mesmo. Você tem que sentir cheiro, você tem que andar dentro dela, você tem que ter as dificuldades. Eu vi uma performance que um amigo meu fez essa semana, do trabalho dele. Nossa, ele usou inteirinho, só raízes para falar do amadurecimento dele e da dor de crescer. Ele usou ele se cobriu disso, né? E é super interessante. Mas eu tô falando isso porque esses livros aqui não existem mais, né? Eles saíram de dentro de uma associação de editoras universitárias. Então, não são livros industriais e não sei se é... Coincidência, né? Pois é. Mas da pessoa, da artista que fez as aquarelas. Ela mora ela mora no sertão de Minas mesmo. É bem simples, né? Bem simples. Eles faziam muito isso. O Rubem Alves também ia para lá e fazia com eles isso. Então, eles falam sempre dessa questão. São, às vezes, pessoas, mas muda o livro, o formato, é o jardim de todos. E eu acho que tem a ver com a ideia do paraíso, né? O paraíso que os índios têm na cabeça. E o que hoje esse youtuber, esse professor ele fala, o YouTube para mim é um rio, porque na hora que eu jogo uma coisa ali, ele vai, eu não sei para onde vai, de vez em quando volta, e cria uma relação, vai criando mesmo uma relação, né? E vocês estão falando da fantasia, né? Olha os desenhos, elas fantasiam mesmo. Mas você sabe, Odila, que você falou uma coisa agora que eu fiquei pensando, né? Que no final das contas, o que acontece? Eu acho que se a gente não vai estendendo o tempo das coisas, a gente vai o tempo inteiro se atropelando. Acho que esse é um ponto, sabe? Porque a gente tem tanta informação hoje o tempo inteiro, que a coisa mais fácil do mundo é a gente se atropelar nas coisas. Eu acho que isso é um fato, sim. E que a gente tentar trazer as pessoas para esse momento de parar de contemplar é um desafio quase que missão impossível, sabe, assim? Então, eu acho que quando a gente foi fazendo o herbário também, pela colocação da Fabi, eu acho que tem uma coisa interessante que é assim, como essa queda das imagens, quando as imagens vão caindo, elas vão fazendo a pessoa ficar naquele lugar por mais tempo. Então, talvez um pensamento interessante para a gente pensar é como é que a gente faz as pessoas se demorarem num lugar, né? Para a gente entender assim, como é que isso seria dar uns passos para trás, né? A forma como as pessoas fazem as coisas hoje, elas têm uma coisa muito mais imediatista e às vezes elas também se apresentam de uma forma imediatista, que a pessoa olhou e já viu. Né? Então, eu acho que essa questão de pensar o trabalho artístico e pensar como é que a gente pode levar a nossa produção para um lugar também que tem essa relação com o tempo da natureza, como você disse agora, sabe? Talvez seja um bom lugar para a gente pensar, que é como é que a gente faz o nosso trabalho poder também transitar num tempo que não é esse tempo acelerado que a gente tem hoje, mas que é esse tempo da natureza, no qual a gente vai se demorar nele de alguma forma, e talvez a gente consiga perceber coisas que a gente não percebe porque a gente sempre passa correndo.
pelos lugares, né? Então, assim, você estava dizendo que você chamou as pessoas e que agora eu não posso, não sei o que lá, tem sempre essa urgência, né? E se você for olhar mais profundamente, talvez nenhuma dessas urgências seja de fato uma urgência, É né? interesse, às vezes essa coisa de Não sei, você... fiquei pensando nisso. E nessa daqui, por exemplo, ele ainda fez isso daqui, ó, ainda tinha, né? Tinha jeito de fazer. Usava essa tecnologia, chamava o violeiro para contar como é que eles falam, eles vão cantando, né? Vão cantando a vida no meio daquilo, o cheiro daquilo, o amor daquilo, o passarinho que veio. Então, o Milton Nascimento é um dos que como que ele cresceu, né? Ele cresceu, Claro, é. perdeu a mãe quando era bebê, foi criado assim. E como é que desenvolveu tudo daquele jeito? Ele se permitiu, né? Se permitiu atirar, acho que até a solidão dele, e essa falta, né? A falta da mãe também. E ele acho que ele cresceu todo misturado com essa natureza. Então, é muito bacana, isso é muito... Aí você se sente dentro, né? Eu acho que, assim, do tempo que eu mexia um pouquinho com arte, que eu estudava, você pega Van Gogh, por exemplo, eu falo Van Gogh porque eu gosto muito, gostava muito dele, né? Era uma pessoa que acho que porque era louquinho, eu me identificava. Mas isso, ele tem textos com o irmão dele, uma coisa absurda de linda. Essa coisa que ele fala isso que você estava falando, até Cartas a Theo, não sei se alguém já leu, mas ele comenta, o que ele comenta com o irmão é uma coisa impressionante. É impressionante. Tanto é que o irmão bancava ele, né? Ele fez coisa, nunca vendeu nada, não tinha um foco na venda. Eu vou dizer para você, você chegou a ver pronto essa que eu estou falando, que eu estou expondo muito em colégio, né, em ensino médio, que eles estão permitindo coisas, artistas, por exemplo, chega lá e fala, eu quero apresentar, ou eles contratam por 6 meses, eles ficam trabalhando com os alunos, ficam fazendo coisas, né? E então acho que eu me perdi aqui, mas eu tenho feito muito isso. Eu acho que é uma forma da gente se desenvolver, porque as pessoas realmente não têm mais conexão, né? Você vê aí gente com celular aceso aqui, chamando Deus para iluminar, porque... Odila, vamos voltar aqui para o assunto do herbário. Então, sai tudo do herbário, né? Vamos voltar aqui, porque eu acho que a gente pode fazer umas considerações finais, assim, ver se alguém mais quer falar alguma coisa sobre o herbário. Da construção desse trabalho que eu fiz. Quando eu fui levar, para a exposição lá no teatro, eu me sentia assim, como se eu estivesse traindo, porque tinha que pôr preço. E eu não mexo com dinheiro, né? Que é uma falha, mas porque, na verdade, mas eu não mexo com dinheiro. Eu falei, bom, pelo que eu coloquei aqui, ninguém vai comprar. Mas eu pus lá o valor. Mas a gente tem que se pôr valor também, né? Isso tem que existir. Muito bem, gente, olha. Você fez esse daqui, levou quanto tempo? O livro foi um trabalho de 2 anos, Odila.
Porque aí, assim, para a gente desenvolver o livro, fazer todo o trabalho, o livro foi um pouco diferente, assim, porque a gente tinha que achar um conceito para o livro. E aí eu acho, tudo tem, para o site também a gente tinha que achar um conceito, porque eu não consigo trabalhar muito sem pensar um conceito. Eu acho que quando a gente tem esse pensamento do conceito do trabalho, fica muito mais fácil depois para você fazer a seleção das imagens que você precisa, para você pensar como é que elas vão ser apresentadas. Eu sempre gosto de partir da ideia do conceito. Quando a gente chegou na ideia dessa coisa cíclica com essa ideia do livro, né, aí ficou mais fácil para a gente definir que a primeira parte do livro ia ter os vestígios, que é o final da vida das coisas, né, e as experiências mais afetivas, mais sensíveis com as plantas, e a segunda parte do livro ia ter o pós-vida das plantas, aonde elas passam voltam a existir num cosmo, num outro lugar onde a gente não veria de uma forma tão clara, que é como se elas revivessem de novo, né? Nesse lugar, que é esse lugar do cosmo. Quando a gente achou essa ideia, aí a gente tinha que pensar como materializar isso no livro, que daí é o que é como o trabalho que a Mari fez para mim com o herbário. Quando a gente pensou que a gente queria apresentar todas essas imagens, como é que a gente vai materializar isso no site? E aí foi o trabalho do Fábio Messias e da Natália, que fizeram todo esse pensamento de como essa ideia do livro vira um livro que tem dobra francesa, que tem uma costura japonesa, que tem essa impressão de cor dentro das páginas, que quando você olha na lateral do livro, ele tem duas cores. Então, assim, todas essas coisas são pensadas, assim como é pensado no site também. Qual é a cor de fundo da plataforma, como é que essas imagens vão aparecer, se elas vão ter um fundo, se elas não vão, se as imagens vão ser vazadas ou não vão ser. Então, tudo isso é um pensamento que é feito a partir dessa ideia do conceito do trabalho. Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes, assim, que eu vejo de pensar, sabe, no trabalho, que se a gente tem clareza do conceito, qualquer coisa que a gente vai fazer, qualquer trabalho que a gente vai fazer, ele fica ele fica fechado, no sentido de que ele tem ele é coeso do pensamento com a materialidade, mas ele fica aberto, porque cada um pode ler o trabalho da forma que quiser, que eu acho que é uma combinação perfeita, assim, na minha opinião, de um trabalho de arte, que é um trabalho que é coeso com a existência dele na essência, que é o conceito, e ao mesmo tempo ele é aberto na leitura de outras pessoas, que podem olhar e fruir o trabalho da forma como elas acham que é importante, interessante. Esse daqui é o nascimento, praticamente, não é, desse trabalho. É que você sempre foi organizar, mas é uma... Porque hoje eu olho o herbário, tem a mesma caligrafia, não tem? Tem, porque tem essas imagens que estão lá em algum lugar, né? Disso que eu falo, as imagens repetem, mas é importante, né? Manter essa identidade, assim, né? Que nem eu tinha falado no começo, de você... A pessoa, por mais que eu tenha feito a plataforma, ela olha e ela identifica o trabalho da Valéria, assim, né? E em relação com os outros, assim. Cadê o nome ali eu olho e falo, isso aí. Tem a mesma Muito cara. bem, gente. Acho que a gente pode ir finalizando. Quero agradecer vocês pela presença. Quero agradecer a Mari pela parceria sempre, que é uma Eu que delícia agradeço, gente. trabalhar com você. E acho que a gente pode ir encerrando. Acho que é isso também. Agradeço, assim, né? Acho que é um prazer estar aqui com vocês, trabalhar com a Valéria. E aí fica o convite também para acessarem de novo, né, o site com calma, quantas vezes quiserem, e procurar tanto a Valéria quanto eu, quem quiser falar qualquer coisa, acho que é isso. Eu acho que é isso. Eu acho que a gente
vai aprendendo até a linguagem própria, assim como a Valéria tem a dela, você tem a sua, né? Cada um, a Keila tem. Eu acho que a gente vai aprendendo a escrever, entre aspas, né? A ter essa... sei lá, você olha, é uma linguagem, né? E ela vai tendo outras formas aí conforme você vai vivendo, envelhecendo, renovando, sentindo medo, vai aparecendo tudo, né? Muito Tá bem, bom. gente. Queria agradecer muito a presença de vocês e até a próxima. Ó, Muito beijo para obrigada, vocês. Até, gente. Espero vê-las novamente. Valéria. Tchau, tchau. Tchau, tchau, querida. Tchau, tchau.